Pessoal, estamos de volta, tá? Falei 31, estamos no 33, mas belezinha. Para fazer a última parte do dia, a última sessão. E nessa aqui a gente está trazendo para vocês a questão de gerenciamento de tape em ambientes, né, dentro de ambientes que utilizam o SMS, que a gente falou na sessão de ontem. Tá? Então a gente já está começando a amarrar as coisas aqui. Tá? E para trazer esse assunto, tá? Para trazer esse assunto para a gente, eu estou aqui com o meu amigo Enet e com o Buturi. Tá? E eu vou deixar eles se apresentarem, mas antes disso, eu quero dar só uma mensagem. Não sai da sessão, tá? Antes de finalizar, não sai da sessão, porque ao longo do dia a gente já estava aqui vasculhando, olhando quem estava participando e tal. Eu vou nomear, né? Vou fazer minha escolha das pessoas que vão levar o brinde do dia, tá legal? Então lá no final eu vou selecionar 3 pessoas para levar o brinde que eu comentei ontem, tá legal? Mas voltando para a sessão, de novo, estou aqui com o Enet, que vai conduzir o conteúdo, e o Buturi, que vai estar aqui na nossa retaguarda, ajudando vocês com as dúvidas, para que a gente não interrompa a linha de pensamento do Enet. Tá legal? Antes de mais nada, sempre quero trazer aqui os meus colegas speakers. Bom dia, Enet, tudo bem com você? Bom dia, Rafael, bom dia, pessoal. Bom dia, Buturi, então, tudo bom? Tudo bem, Rafael, bom dia a todos. Enet, para quem não conhece você possivelmente, né, você já é um cara famoso, eu já percebi. Para quem não te conhece, dá um breve resuminho da área que você está focada hoje, um pouquinho, né, uma breve apresentação da sua carreira, para o pessoal que possivelmente não te conhece. Sim. Bom, eu completei ano passado 22 anos de IBM. Eu iniciei no antigo CAC, acho que todos aqui já ouviram falar do CAC, mas eu iniciei no antigo CAC, quando o CAC ainda era uma organização gigantesca. Hoje, fiquei um bom tempo no CAC, né? Aprendi muito no CAC. Saí do CAC e fui para a área de serviços, também uma outra área muito boa, muito dinâmica, a gente aprende muito com serviço. Participei nesse meio tempo de uma série de coisas, participei de Redbooks, fiz trabalhos fora do Brasil, fiz trabalhos no México, enfim, praticamente o Brasil inteiro, sempre com clientes médios para grande porte. E aí, de 3 anos para cá, eu estou numa área focada para atendimento nos grandes bancos, nos grandes clientes, basicamente os 4 grandes bancos. Tá? Então, a gente é um grupo bem reduzido, bem menor, e a gente atende basicamente os 4 bancos com suporte local, para implementação e para problemas, enfim, para instalação, ou seja, tudo que diz respeito a Z-Storage, no meu caso, mas tem também o pessoal de CPU, o pessoal de rede, de banco de dados e assim por diante. Então, nós somos um grupo de, digamos assim, pessoas mais experientes e que lidam só com esses 4 grandes clientes, que são os 4 grandes bancos. Exceto o Santander, desculpa. Beleza, legal. Bastante experiência aí, então eu já entendi. Então o resumo do que você falou é assim, se der algum problema de tape, é culpa do Enet, é isso? Se tem algum problema de tape, software, a gente certamente vai ser envolvido. Tá bom. Buturi, conta pra gente também, conta pro pessoal, possivelmente para quem não te conhece, um breve resuminho aí do que você está fazendo hoje, uma área que você está focada, quanto tempo você está trabalhando com mainframe. Bom, eu trabalho com mainframe desde 1997, sempre na parte de suporte e mais específico com tape. Trabalhei durante 25 anos no Banco do Brasil e entre idas e vindas na IBM já estou há 15 anos. E estou no mesmo time do Celso, da Juliana, do André lá em Hortolândia, dando suporte a contas internacionais. Bacana. Legal. Então vamos lá, vamos para o conteúdo de hoje, Enet. Vou passar para você que você possa conduzir a sessão. Eu e o Buturi, a gente vai estar aqui
monitorando o chat, monitorando as perguntas. Você pode seguir com o conteúdo, qualquer coisa a gente te pausa ou a gente deixa para endereçar todas as questões lá no final. Tá legal? É com você, meu amigo. Perfeito. Muito bem. Bom, nós preparamos o material, ele é bem extenso, tem mais ou menos 50 slides, quase 50 slides. A ideia é mostrar bastante informação, então é provável que a gente tenha que acelerar um pouco. Nós temos aí cerca de 1 hora, mas basicamente três blocos, tá? História da fitoteca, virtualização, um pouquinho de história, né, de onde partimos e onde chegamos. Em seguida, a atuação do SMS Tape, como que o SMS evoluiu, né? Como o SMS evoluiu ou foi adaptado, alterado para atender a necessidade de gerenciar fita, ou gerenciar o uso de fita, né? Fita automatizada ou virtualizada. E, por fim, o OAM, que alguns colegas já falaram sobre o OAM, ontem o Rodrigo falou sobre o OAM como método de acesso, o papel do OAM nesse negócio. A gente vai ver que ele tem uma importância muito grande, e também vamos dar uma passada rápida sobre o uso de cloud, ou evolução com o uso de cloud para poder armazenar fitas virtuais ou para gerar um ambiente utilizando cloud e não cloud, enfim, um mix. Então vamos dar uma passada por isso também. Eu vou tentar cobrir tudo, tá, gente? É muita coisa, mas vamos lá. Muito bem. Bom, então, esse primeiro slide, ele mostra mais ou menos de onde partimos e onde chegamos. Então, lá no passado, quando eu iniciei, há 25 anos, não na IBM, mas quando eu iniciei há 25 anos, a gente tinha um cenário que eram os operadores, pessoas, correndo pelas salas de armazenamento de fita para poder buscar as fitas, identificar as fitas e fazer a montagem. O nosso colega até brincou agora há pouco, o colega estava falando de HSM, sobre a demora que às vezes acontecia, e ele se viu obrigado a ir lá pegar a fita e montar. De fato, isso acontecia muito. Existiam, na época, salas gigantescas, com prateleiras enormes ou infinitas de fitas. Tínhamos que correr por aquilo, pegando as fitas, levando e levando até os drives, ou os conjuntos de drives de fita, que eram semelhantes a essa figura aqui em cima, à esquerda. Tem até um vídeo que eu separei aqui, se alguém depois tiver curiosidade para ver, está aqui embaixo no rodapé, um vídeo no YouTube que mostra as pessoas trabalhando nesse cenário, essa sala, as pessoas entrando lá na fitoteca com as caixas, pegar as fitas e tal. É bem interessante rever. Eu, quando revi esse vídeo, eu dei muita risada. Mas, enfim, então partimos desse cenário, pessoas, salas com fitas empilhadas, guardadas em prateleiras, as pessoas buscando essas fitas para atender os mounts dos jobs, tá bem? Essas anteninhas aqui em cima, gente, eram visores, vamos só guardar essa informação, porque a gente vai usar na frente. Essas anteninhas aqui em cima são visores onde surgia a identificação de qual fita tinha que ser montada e em qual drive tinha que ser montada, tá? A gente vai fazer uma analogia na frente com a informação do OAM já. Muito bem, aí no meio do caminho, começando em 1993, surgiu a automação. É bom lembrar aqui que essa automação não surgiu ou não foi exclusividade com a IBM, tá? Na época, outras companhias lançaram também a automação, o ambiente robotizado para agilizar o processo de mount das fitas nos drives. Então, basicamente, eram caixas enormes com um robô, e esse robô ele corria entre as fitas, ou num trilho entre as fitas, girando, no caso de um concorrente IBM, ou de forma linear, indo de ponta a ponta, passando pelos slots de fitas, pegando essas fitas e montando nos drives
na medida em que as solicitações de mount surgiam para esses drives, tá bem? Tudo isso, no caso da IBM controlado pelo AIX, tá? Então, desde a época até hoje, a inteligência dentro dessa caixa é o AIX, tá bem? Hoje é bem mais complexo, tem DB2 baixa plataforma, tem TSM, que é da Tivoli, então tem bem mais complexo, mas a base da inteligência dentro desse robô, dentro dessa caixa, é o AIX. Tá bom? Como eu disse, tinha outros concorrentes, IBM, que mais ou menos na mesma época, um pouco antes, também lançaram lá os seus robôs e eram bastante utilizados, tá? E são ainda bastante utilizados. Eu diria que talvez hoje a gente tenha aí um mercado meio a meio, IBM e o principal concorrente, que na época era a Storage Tech. Mas a tendência é que agora a gente parta para um cenário bem mais ocupado por soluções da IBM, já visto que essa outra solução ela não está mais disponível no mercado. Muito bem. Bom, e a partir, então, de 1993, as coisas começaram a evoluir, os robôs foram melhorando, foram aprimorando, ganhando performance, modelos mais compactos, mais dinâmicos, etc. A gente vai ver já em qual modelo estamos hoje, dar uma olhadinha dentro dele, até que chegamos na virtualização de fita a partir de 1997, tá? Então, em 1997, a IBM lançou o primeiro virtualizador de fita. Foi um negócio assim, foi uma época, foi um lançamento, né, na época extraordinário. Eu lembro que eu fui assistir um curso nesse negócio. Vocês imaginam, ao invés de uma sala, um auditório com centenas de técnicos do mundo inteiro. Foi um negócio impressionante. Mas, enfim, em 1997 começou a virtualização, iniciou a virtualização, começou a desenvolver a virtualização que a gente vê hoje, que a gente utiliza hoje, mas de lá para cá, esse negócio mudou muito, né? A característica, o modelo, a forma de fazer, enfim, muitas coisas foram alteradas até chegar no modelo que temos hoje, que é um modelo extremamente performático, extremamente fácil de implementar, de tocar no dia a dia. Tá bem? Mas vamos lá. Então, essa é a história. Então, até antes de 1993, pessoas, operadores, montando as fitas nos drives. Eu participei disso, tá? Eu fui operador. A partir, então, de 1993, os operadores direcionados para outras atividades e os robôs tomando conta dos ambientes de fita. E a partir de 1997, os robôs diminuindo bastante com o crescimento da virtualização. Tá bem? Vamos lá. Muito bom. Então, novamente aqui, né, 1993, o primeiro robô tinha mais ou menos a cara dessa figurinha aqui em cima à direita. Era um braço semelhante a esses braços de montadora de automóvel que a gente vê por aí hoje. Evoluiu, surgiu o 3494, que já foi um modelo bem melhor, já foi uma máquina bem melhor, bem mais compacta, bem mais ágil que o modelo anterior, e seguiu com o 3494 até próximo até meados de 2000, e a partir de meados dos anos 2000, né? E a partir de 2005, então, surgiu o 3500 ou 3584, que mudou totalmente a cara do robô IBM ou da automação para fita ou tape library IBM. Aqui no meio tem aqui manual tape library. Não sei se alguém já conviveu com isso, mas manual tape library, gente, vou mostrar um pouco mais adiante, mas é mais ou menos assim, eu tenho os cartuchos, né, dentro de uma prateleira, eu tenho os drives, mas eu consigo segregar drives e fitas de acordo com os sistemas, tá? Então, eu consigo, com SMS, definir quais drives são utilizados para qual LPAR, ou para qual Sysplex, tá?
e também quais fitas. É um ambiente muito pouco utilizado, eu lembro de ter visto isso somente 2 vezes, clientes pequenos, muito pequenos, e que por algum motivo precisam segregar. Às vezes essa segregação ocorre por conta de ambientes que não têm Sysplex, tá bem? Mas, enfim, Manual Tape Library é uma forma de a gente controlar o uso, a distribuição, sem ter o robô fazendo a montagem, tá bem? Então, funciona exatamente como um ambiente com robô, só que no Manual Tape Library, quem faz a montagem continua sendo o operador, tá bem? Muito bom. Então, 2005 em diante, 3500-3584. E a partir de 2006, surgiu, então, o modelo que nós temos hoje de virtualização e de conjunto, né, de máquinas de replicação, que é o TS7700. Bem, para quem conhece o Hydra ou a virtualização de fita da IBM hoje, e não conviveu com o passado, o que a gente tem hoje é um cenário bastante diferente, no âmbito do hardware, tá? No âmbito do hardware é um cenário bastante diferente, é bem menos complexo e muito mais fácil de operar e de dar manutenção, tá? Até antes do TS7700, o peer-to-peer, que era o 3494, ou Virtual Tape Library, que surgiu em 1997, dependia de componentes, de mais componentes de hardware, digamos assim, componentes externos à caixa de virtualização, e gerava alguma complexidade, digamos assim, na instalação e também na manutenção. Tá bem? Muito bom. Bom, em 2014 surgiu, então, o último modelo do robô, que é o modelo 4500, semelhante a esse que a gente está vendo aqui à direita, tá? Comparando as figuras aqui, a gente vê que é um cenário completamente diferente, bem mais compacto, bem mais performático, muito menos fitas e com fitas de muito maior capacidade. Bem, esse é o 3584, que surgiu a partir de 2005 e evoluiu com a última versão em 2014. A última versão do robô, da automação de montagem de fita. Bem, muito bom. A partir de 2006, surgiu, como eu disse, o TS7700, e mais recente surgiu a versão de TS7700 compatível para cloud. Também a gente vai ver um pouco sobre isso mais adiante. A gente vai ver que tem basicamente 3 modelos de virtualização: um modelo que conecta com o robô para descarregar o conteúdo ou as fitas virtuais dentro do robô, um modelo que não conecta com o robô, as fitas nascem e morrem dentro do cache, dentro da virtualização, e um modelo que conecta cloud, ou que conversa cloud. Tá bem? Conversa cloud, não está falando de API, né? Um modelo mais up-to-date. Tá bom? Muito bem, então vamos lá. Bom, aqui em cima é uma figura que mostra mais ou menos como é o 3584 hoje em dia. O 3584 ele pode ter até 18 módulos, tá? Ou 17? 18 módulos. É o módulo de, digamos assim, o módulo da inteligência, né? E os adicionais que formam esse trem da forma como está nessa figura aqui. Eu achei interessante essa figura porque ela mostra bem o tamanho, né, a dimensão que esse negócio pode chegar. Muito bem, e aqui embaixo à direita também, de novo, a figura que mostra ele por dentro como ele é hoje, ele é exatamente assim hoje, tá? Esse mecanismo aqui no centro são as garras que fazem o mount, em cima e embaixo tem um trilho, ele corre por esse trilho de ponta a ponta, e distribuído aqui dentro a gente tem os drives, então ele vai pegando as fitas e montando nesses drives na medida em que as solicitações vão surgindo, tá bem? É um processo extremamente rápido, não sei se todos já tiveram a oportunidade de ver ele trabalhando, mas é um processo extremamente rápido e é muito interessante de ver, muito bacana de ver. Muito bem.
Dentro desse robô, a gente pode, ou dentro dessa caixa, né, a gente pode ter fitas com tamanhos distintos, tá? A fita mais atual, ou a capacidade mais atual numa fita, chega a 4 terabytes, podendo gerar compressão de até 3:1, tá bem? Então, vocês imaginam que dentro de uma fita dessa a gente pode chegar até cerca de 12 terabytes. É bastante coisa, tá, gente? É muita coisa. Vocês imaginam essa quantidade de fitas que a gente está vendo nessa figura aqui de baixo, multiplicados por 12 terabytes, por exemplo, em cada fita, tá bom? E, detalhe, essas fitas são utilizadas a exaustão. A exaustão, eu digo, no preenchimento delas, tá? Elas são totalmente preenchidas. Com a virtualização e a utilização das fitas físicas, como estamos vendo aqui, para armazenar a virtualização, essas fitas são completamente preenchidas, para só daí, então, passar a utilizar outra, tá? Com isso, a gente pode, então, definir que a gente tem aqui, de fato, 12 terabytes, ou pode chegar até, de fato, 12 terabytes versus a quantidade de fitas que a gente tem aí dentro. Tá bom? Muito bem. Bom, o 3494, né? O 3494, ele veio, então, um pouco depois. Foi o primeiro modelo, o segundo, né? O 3494 já foi uma evolução do primeiro VTS, que era bastante inicial. Então, o 3494 surgiu aí no meio do caminho, né? E ele, quando ele surgiu, ele ainda trazia a possibilidade de instalar dentro dele drives 3490. Então, o drive 3490, acredito que muitos de vocês já viveram isso, mas drive 3490 é um drive que existia fisicamente na época antes do robô, antes de surgirem os robôs, né? Então, aqueles drives que a gente via naqueles ambientes sem robô, que a gente vê em alguns filmes, algumas fotos ainda hoje, são drives 3490. Os drives 3490 são drives de 2.4 GB, tá? Fitas de 2.4 GB, tá? Então, são drives que suportam fitas de baixíssima capacidade, mas era necessário substituir o parque que existia sem robô, ou que era operado manualmente pelos operadores ou pelas pessoas, né? Então, o primeiro robô, as primeiras versões de robô ou de fitoteca automatizada que surgiram da IBM, traziam os drives 3490, ou absorviam aqueles drives, aqueles modelos de drive que existiam sem automação na época. Tá bem? Então, nós chamávamos isso de drive 3490, suportando fitas 3490 do tipo Media 1 e Media 2. Media 1, as famosas 3480, e Media 2, as famosas 3490. 3490 de 800 MB e Media 1, e Media 2, 3490 de 2.4 GB. E aos poucos foram surgindo as fitas de alta capacidade, né? Então, surgiu a 3590, que trazia, ou que totalizava o equivalente a diversas fitas 3490 juntas. Então, começaram a surgir os drives de maior capacidade junto com as fitas, né, os drives de maior capacidade, e aos poucos, então, aqueles drives do passado, drives tipo 3490, foram saindo de uso, até que, em poucos anos, praticamente já não existiam mais, tá? A partir do lançamento do 3590, os drives 3490 praticamente deixaram de existir, tá bom? Muito bem. Bom, aí evoluiu para 3584, 3500 e, finalmente, para 4500, 3584, que é o modelo que a gente tem hoje, tá bom? Aqui embaixo, na última linha, suporta fitas 3590 E07, a fitas TS 1140. A gente tem hoje fitas TS 1140, como eu disse, que vai a 4 terabytes, podendo ir até 12 terabytes. Muito bem, e Manual Tape Library. Manual Tape Library, como eu disse, é um cenário mais ou menos como esse, tá? Tem os drives de fita, que são essas caixinhas aqui com essas anteninhas em cima, e as prateleiras com as fitas. Então, a ideia com o Manual Tape Library é só a gente, de alguma forma, segregar os recursos
parte para um ambiente, parte para outro, de forma que o uso não fosse partilhado, de forma que cada conta, ou cada LPA, ou cada usuário tivesse o seu grupo ou o seu lote específico, tanto de drive quanto de fita, tá? Tudo isso controlado também pelo SMS, já vou mostrar como é isso. As mesmas definições que a gente faz para um ambiente de fita automatizado com robô, a gente faz basicamente as mesmas definições para um ambiente automatizado como esse aqui, Manual Tape Library, sem o robô. Aqui entra OAM, entra SMS, entra RMM, enfim, entra tudo que entra no ambiente com o robô, tá bom? Como eu disse, isso aqui é uma solução para ambientes menores, com menos recurso financeiro, sobretudo, né? Mas que tem necessidade de segregar, seja por que motivo for. Bem? Muito bom. Bom, a virtualização, né? Depois, quando surgiu a virtualização, aí, foi uma revolução, foi um negócio assim excepcional. A IBM saiu também na frente com isso, na época. E basicamente, a virtualização, vocês imaginem uma caixa com mais ou menos uns 2 metros de altura por meio metro de profundidade, talvez meio metro de largura. Então, uma caixa menor do que a caixa da CPU e menor do que a caixa de disco hoje, simulando ou gerando a definição no ZOS, no sistema operacional, de que existe lá embaixo, na sala de operação, uma quantidade gigantesca de drives e também uma quantidade gigantesca de fitas tipo 3490. Tá? Então, o que nós tínhamos antes da virtualização? Quais eram os recursos físicos? Drives 3490 e fitas 3490, chamadas mídia 1 e mídia 2. De novo, mídia 1 de 800 MB e mídia 2 até 2.4 GB. Tá? Muito bem. Então, esse é o cenário até aquela época. O Hydra ou o VTS, o virtualizador, então, é uma caixa que conecta com o ZOS, da mesma forma como os drives conectavam na época ainda canal ESCOM, tá? ESCOM FICOM, hoje somente canal FICOM. Então, o Hydra é uma caixa que conecta com a CPU, conecta com o Z, com o canal FICOM, e uma vez conectado, e feitas algumas definições lá na configuração de I/O do ZOS e também no SMS, e colocando essa caixa online, o ZOS, ele entende que lá embaixo existem aquela quantidade de drives, bem como aquela quantidade de fitas, assim como existia antes da virtualização. Então, a gente define os drives para o ZOS e a gente define as fitas para o ZOS, tá bem? O ZOS entende, ou o ZOS o IDA simula para o ZOS a existência desse ambiente exatamente como está nessa figura. Tá bom? Muito bem. É claro que dentro dessa caixa existe uma série de recursos que gera essa simulação, tá? Como eu disse, a base da inteligência nessa caixa é o AIX, mas para atender necessidade específica de controle, de armazenamento, de fita, liberação, segurança, etc., tem outros componentes, como o DB2, como o Tivoli, algumas features de Tivoli e tal, para Open, né? Mas a base dentro do Hydra é o AIX, tá bom? Então, vamos imaginar o seguinte por hora. Na caixa a gente tem AIX e lá no Z a gente tem ZOS, né? Então, são plataformas que não conversam diretamente, tá certo? Muito bem. Então, vamos guardar isso, e aí que a gente vai ver mais adiante onde que entra o OAM nesse contexto, na relação entre o AIX que está dentro do Hydra e o ZOS que está lá no mainframe.
tá bem? É muito importante isso, porque a gente passa a entender, a gente consegue talvez interpretar ou entender um pouco melhor o papel do OAM, não só na relação entre o ZOS e o Hydra, mas também o papel do OAM na relação entre o ZOS e a Cloud. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também mais adiante, tá bom? Então, resumindo, uma caixa que tem uma certa inteligência e que engana o ZOS no sentido de, olha, aqui embaixo tem tantos drives e tantas fitas. Do ponto de vista de ZOS, de JCL, de aplicação, de ponto de vista de qualquer utilização que nós tínhamos no passado com relação à fita, JCL, Unity, Volsei, etc., nada muda. Troca-se os drives e as fitas físicas pela caixa que virtualiza tudo isso, e do ponto de vista de produção, né, de processos, nada muda. Tá bem? Por isso a importância do SMS Tape, que é o foco dessa nossa apresentação, e do OAM, para que nada mude do ponto de vista do usuário, que são as JCLs, são as proxies. Tá bem? Muito bom. Bom, a nossa caixa, nosso VTS, o nosso virtualizador, então tem dentro dele, aqui essa figura à esquerda representa isso, ou tenta representar isso, tem dentro dele a simulação dos drives tipo 3490, né? Simulação, e a simulação da existência das fitas, desculpe, e a simulação da existência das fitas, que são, na realidade, fragmentos de disco que são abertos dentro do conjunto de discos que existe dentro do Hydra. Tá? Então, fisicamente, para absorver o que seria a gravação em fita, o Hydra ele traz conjunto de discos, com a mesma tecnologia dos discos que a gente utiliza hoje em mainframe. O Hydra traz conjuntos de disco que, conectado a algumas aplicações dentro do Hydra, faz com que espaços dentro desses discos, slots dentro desses discos, passem a representar o conteúdo de uma fita. Então, a fita virtual, ela nada mais é do que um espaço, um slot dentro de um disco que a gente, dentro de um disco convencional de mainframe, ou até mesmo do mundo open, tá? Mas, enfim, uma fita virtual é um slot, é um pedaço dentro de um disco que existe dentro daquela caixa que é o VTS. Bem? Muito bom. Esse slot, essa fita virtual, ela, então, pode ser enviada ou copiada ou movimentada para dentro da Tape Library, do robô, que é essa figurinha azul aqui no meio da tela. E dentro do robô, dentro da Tape Library, esses slots que ficam em disco, ou ficavam em disco dentro do VTS, dentro do virtualizador, esses slots passam a ocupar espaço dentro das fitas de alta capacidade que existe dentro do robô. Então, vamos imaginar o seguinte, acho que todos aqui já viram isso, quando você tem a opção de, na JCL, você montar uma JCL, informando que você quer gravar um arquivo dentro da fita, no label 1, no label 2, no label 3 e assim por diante. Ou seja, arquivo 1 dentro da fita, arquivo 2 dentro da fita, arquivo 3 dentro da fita, 4 e assim por diante. Da mesma forma, o VTS utiliza essas fitas de alta capacidade que ficam dentro do robô. O VTS pega esses slots dentro dos discos e vai acumulando, encadeando, concatenando dentro dessas fitas de alta capacidade que existe dentro do robô. Tá bem? Dessa forma, a fita física de alta capacidade dentro do robô, que hoje pode chegar a 12 terabytes, ela vai sendo preenchida com label 1, label 2, label 3, label 4, label X, label N, até o final da capacidade dela, e cada um desses labels, cada uma dessas posições dentro dessa fita física representa o conteúdo de uma fita virtual, o conteúdo de um slot que foi criado dentro do disco lá no virtualizador. Tá bem? E já aqui nessa figura, esse slot, essa fita virtual,
ela hoje pode não só ir para a library, como a gente está vendo, mas pode também ir para a cloud. Tá bom? A gente vai falar mais sobre isso. Aliás, acho que amanhã, se não me engano, é amanhã, tem um bate-papo sobre isso com o nosso colega Lucas, um bate-papo muito interessante. O uso da cloud para poder enviar esse tipo de conteúdo. Muito bem. Então, hoje estamos assim, tá? A gente consegue enviar para a Tape Library ou consegue enviar para a cloud. De novo, só para talvez eu não tenha conseguido ser muito claro, mas de forma resumida, o VTS, aquela caixa de virtualização, simula para o ZOS que tem fita ali. Na realidade, o que o VTS faz é abrir slots dentro de disco, abrir espaços dentro de discos. Esses espaços representam as fitas, e para o ZOS seria uma fita. E esses slots, esses espaços, considerando que o disco ele é finito e certamente ele absorve muito menos do que centenas de fitas de alta capacidade, né? Então, considerando isso, esses slots, eles são movimentados para as fitas físicas para que abra espaço livre nesses discos dentro da virtualização, dentro do VTS, para que mais e mais fitas virtuais possam ser geradas. Tá bem? Muito bom. Aqui do lado eu destaquei, em verde, a migração para a cloud, a gerência desse cache que a gente faz, que nós temos acesso para podermos gerenciar e definir como que esse cache vai ser utilizado. Eu vou mostrar isso para vocês já. O uso do SMS para que a gente interaja ou passa valores, parâmetros para o uso desses caches, né? E isso é feito no SMS utilizando as classes de SMS que a gente conhece e que o pessoal comentou ontem também. Tá bom? A gente vai ver detalhes sobre isso. Muito bom. Eu vou tentar ir um pouco mais rápido, senão a gente não consegue chegar no nosso objetivo lá no final. Muito bem. Então, hoje nós temos os hidras de forma simples, uma única virtualização aqui à esquerda, uma única caixa de virtualização que representa o hidra, ou TS7700, ou VTS, como alguns quiserem chamar, conectado com um robô ou com uma cloud, né? E a gente pode evoluir para um cenário muito mais amplo, muito maior, como esse cenário aqui da direita, que nada mais é do que diversos hidras, diversos virtualizadores conectados entre si por uma rede LAN, e repassando conteúdo entre eles, tá? Eu vou detalhar isso um pouco melhor mais adiante, mas dentro dessa rede também, que é uma rede de virtualizadores, a gente pode ter virtualizador que descarrega o seu conteúdo em cloud, como está à esquerda aqui na figura branca, ou a gente pode ter também parte desse, um ou outro membro desse conjunto descarregando no robô, como a gente vê aqui embaixo à direita. Tá bom? Então, desde um ambiente simples, um virtualizador conectado com o robô, ou um virtualizador conectado com uma cloud, até um conjunto de até 8, pode ser um conjunto menor, 2 até 8 virtualizadores, com finalidades distintas, mas conectados entre si, descarregando eles em cloud ou no robô. Tá bem? Esse conjunto a gente chama de grid, tá? Grid. A gente vai ouvir muito isso. Muito bem. E o que utilizar, né? Um ambiente mais simples, como aqui à direita, um ambiente mais complexo, como está... Desculpe, um ambiente mais simples, como está aqui à esquerda, ou um ambiente mais complexo, como está aqui à direita, depende de uma série de necessidades ou de ambiente que a gente vê nos clientes mundo afora. Tá? Então, cada cliente com a sua particularidade, cada cliente com a sua necessidade, e os caras montam um conjunto ou soluções, né, com 2 conjuntos, ou um conjunto maior, diversos conjuntos menores, enfim, de acordo com a necessidade de cada cliente. Tá? A gente pode ter, dentro desse conjunto, como eu falei, virtualizadores que descarregam em cloud, virtualizadores que não descarregam em lugar nenhum, né? Nasce e morre no cache a fita virtual, virtualizadores que descarregam em robô,
ou que descarregam nos dois, enfim. Depende muito da necessidade aqui da solução que vai atender a necessidade de cada cliente. Muito bem. A gente tem hoje, então, esses modelos de virtualizadores, TS7720, que pode ou não descarregar no robô. TS7720 geralmente é uma solução com cache de altíssima capacidade. É muito utilizado hoje porque não tem espaço físico e quer nascer e morrer no cache, ou precisa que a virtualização nasça e morra no cache. TS7740, o foco do TS7740 é usar o robô para descarregar o conteúdo, então ele é pequeno, ele é barato, mas ele precisa descarregar no robô para que as coisas possam girar dentro dele. O TS7760 lá do meio para baixo, o TS7760 já traz a opção de TS7760 específico para morrer no cache, ou com cache grande também, e morre no cache. Ele pode ser ajustado para conectar com o robô, TS7760T, e ele pode também ser ajustado para conectar somente com a cloud, que é o TS7760C, C de cloud, tá bem? E o TS7770, a última geração, segue na mesma linha do TS7760, pode descarregar, pode ter somente discos, somente cache, TS7770D de dado, o T, que descarrega no robô, e o C, que descarrega na cloud. Tá bem? Então, o novo depende muito do que for desenhado para cada cliente, e certamente em cada cliente a gente vai ver uma solução diferente. Muito bom. Então, ele veio para substituir o antigo 3494, o TS7770, e estão com esses modelos, o mais recente é o TS7770. Desculpe, o TS7770 é o mais atual, ele faz parte da família TS7700. Muito bem. O grid, o conjunto, ele hoje está limitado a 8 peças, mas não é comum a gente ver tão grande, tá? O mais comum são grids com até 4 conjuntos, geralmente para atender site de produção e site backup. Então, com 4, com 6, metade no site de produção, metade no site backup, ou seja, depende muito da necessidade de cada cliente. Muito bem. Então, o grid é mais ou menos conforme está essa figura, tá uma rede, aqui 2 lados, 2 sites, site remoto e site local. No site local a gente tem 2 hidras, ambos 77D, a gente está vendo aqui em cima à esquerda e no meio embaixo um 77D. Esses 2 locais conectam com a CPU local, e a CPU local tem acesso a todos os 4, ao conteúdo de todos os 4, inclusive os outros 2 remotos, através da rede LAN. Tá? A CPU local, através do SMS, consegue definir, por exemplo, que determinada aplicação vai gravar uma fita, e essa fita vai restituir somente o TS7740 que está lá no site remoto. Tá bem? Então, se montada a rede, as máquinas, as CPUs, né, acessam os grids nos sites onde elas estão, onde a CPU estão, mas a CPU tem acesso aos conteúdos que podem existir em qualquer ponto da rede grid ou do conjunto de itens. Tá bom? Pessoal, tem alguém com o microfone aberto e talvez um martelo, não sei se... Ok, obrigado. Muito bem. Vou fazer um overview do grid, para talvez entender um pouco melhor como é essa distribuição, não? Essa relação entre o grid e o usuário final, ou entre o usuário final e as diversas possibilidades de armazenamento que o grid
que o grid permite. Muito bom. O grid, ele basicamente, o objetivo principal do grid é fazer replicação. Ou seja, imagina que a gente tenha um grid com dois hidras conectados rede LAN, ou seja, TCP/IP. A gente pode ter um ambiente de produção, por exemplo, em São Paulo, um ambiente remoto, um ambiente de disaster recovery, por exemplo, em Campinas. A gente tem dois virtualizadores, dois VTS ou dois hidras distribuídos, um em São Paulo, outro em Campinas, conectados entre si, ou seja, existe um grid, existe uma rede entre eles. A CPU em São Paulo, ela grava lá no local, no hidra que está do lado, fisicamente do lado dela, e esse hidra, por sua vez, comunica através da rede LAN, comunica através TCP/IP com o seu par que está lá em Campinas. Então, passa para esse seu par que está lá em Campinas o conteúdo ou as fitas virtuais que foram geradas nele lá em São Paulo. Então, a gente, nós administradores, através do SMS, a gente interage com o hidra no site local, passando profiles ou passando direcionamentos para o hidra, de forma que ele possa fazer o processo de replicação entre eles, fazer ou não, né, o processo de replicação entre esse par, ou dentro desse par, de acordo com a necessidade de cada aplicação, tá bem? Então, a gente, claro, pode ter aplicação que grava em São Paulo e não quer replicar, não precisa replicar, teste, ou seja lá o que for, e a gente pode ter outras aplicações mais críticas que precisam, sim, replicar o conteúdo. E dessa forma, então, com SMS, a gente consegue gerenciar melhor ou definir de que forma a relação ou o tráfego de fitas virtuais dentro do grid vai acontecer. Ok? Muito bem. Bom, aqui ele cita as definições, né, as nomenclaturas que a gente utiliza no SMS com relação ao hidra, ou com relação ao grid, né? Basicamente, a gente define o hidra para o SMS, ou o grid para o SMS, como se fosse uma library, a gente vai ver isso. Mas, enfim, o hidra ou o grid, a gente define para o SMS da mesma forma como a gente define um disco. Bem? Então, uma hidra isolada equivale a um disco para o SMS. Um grid, um conjunto de hidras, o conjunto equivale a um disco para o SMS, ou seja, definimos para o SMS da mesma forma como definimos um disco, tá bem? O SMS, ele não trata e ele não conhece as fitas que existem dentro do virtualizador, ou dentro do robô, ou dentro do grid. O SMS conhece só o device, o periférico hidra, o periférico grid, que é o conjunto de hidras, ou o periférico fitoteca automático, robô, que tem as fitas físicas dentro dele, que também o SMS não conhece. Bem, a gente vai ver um exemplo disso, a gente vai ver um pouco mais de detalhes sobre isso. Tá bom? Muito bem. Bom, aqui cita outros pontos. Vamos falar um pouco sobre isso que ele está colocando aqui mais adiante, porque talvez a gente vai confundir um pouco. Eu talvez devesse ter colocado esse slide aqui um pouco mais adiante, mas tudo bem, vamos lá. Bom, da mesma forma como a gente diz para o SMS de que forma a gente quer utilizar em termos de conteúdo, né, onde vai ficar tal conteúdo, se o conteúdo A ele vai ficar em São Paulo e replicado, ou seja, copiado para Campinas, ou se o conteúdo A vai ficar somente em São Paulo e assim por diante, a gente também tem opções de interagir na forma como ele vai funcionar, no sentido de fitas que vão ficar disponíveis
no sentido de drives, da forma como eles serão utilizados. Então, os drives virtuais que existem dentro do Hydra, ou que são simulados, virtualizados pelo Hydra, esses drives, de que forma a gente precisa ou acredita que sejam melhor utilizados esses drives. A gente consegue interagir dessa forma, fazendo uma espécie de tuning, tá? Para talvez melhorar a utilização do conjunto, dependendo da necessidade de cada instalação. Tá bem? Em clientes, essa interação, fazendo tuning, usando valores, usando parâmetros, fazendo tuning, ela é muito comum em ambientes que compraram determinada máquina para atender uma carga de produção naquela época, na época da compra, né? E passou muito tempo sem atualizar o que comprou, né? A solução de ida que comprou. E a produção nesse tempo também, claro, cresceu, porque a empresa cresceu, né? Então, entre ter comprado e precisar substituir por uma máquina maior, que atenda a melhor produção, a partir do meio do caminho, né? Ou lá quase próximo de comprar outra máquina, é muito provável que a gente precise interagir, né? Passando alguns valores, fazendo alguns tunings, né? Para que a gente consiga extrair o máximo possível, balanceando, hora usa de um jeito, hora usa de outro, no batch usa de um jeito, no online usa de outro, ou seja, manipulando para que a gente consiga extrair o melhor possível de uma máquina que talvez já não suporte mais a carga de forma contínua e com uma definição única, tá bem? Então, é muito comum, muito não, mas é comum esse tipo de necessidade também, tá bom? Eu tenho certeza que tem pessoas aqui nessa sessão que já viram isso acontecendo. Isso geralmente gera bastante estresse, tá, gente? Porque tuning, todo mundo sabe, tuning significa alterar, modelar ou ajustar para ver o resultado, e nem sempre o resultado é como a gente precisa, e, enfim, aí tem que ficar trabalhando nisso, ajustando para poder atender cada ambiente ou cada período do dia. Bom, muito bom. Esses valores, esses tunings, a gente faz tanto lá em cima no SMS, como lá em cima no ZOS, e também lá embaixo no hardware, tá bom? Então, é muito importante que a gente tenha familiaridade com todos os aspectos de implementação do Hydra no SMS, no ZOS e também lá embaixo no hardware, tá bom? Como lá embaixo no hardware, a gente já vai ver, tá bom? Muito bem. Muito bem. A gente pode, como eu comentei, usar um conjunto ou diversos conjuntos, tá? Então, não necessariamente precisamos ter um grid, podemos ter 2 grids, sei lá, 2 grids com 4 hidras em cada conjunto, 4 hidras em cada grid, né? Então, cada grid é um periférico para o ZOS, ou para o HCD, ou para o SMS. E a gente pode precisar também fazer balanceamento entre eles. Isso é muito comum em clientes muito grandes, tá? Vocês imaginam, por exemplo, que o limite de um grid, o limite de um conjunto é de 8 clusters, 8 virtualizadores em conjunto, né? Então, dentro de um grid até 8. Tem clientes muito grandes, no Brasil, a gente tem isso, tá? Que demandam 2, 3, 4, 5 grids com a capacidade máxima do grid. Tá bom? Então, a gente também tem valores no ZOS, no SMS e também lá embaixo no grid, que precisam ser trabalhados para que a gente equilibre o uso, né, entre um conjunto e outro dentro da mesma LPAR, dentro do mesmo sistema, dentro da mesma produção. Tá bom? Muito bem. Então, vocês imaginam um cenário como esse aqui, ó. A gente tem um grid com um conjunto com basicamente 4 máquinas dentro desse conjunto. Tem um Z aqui à esquerda, um Z lá à direita, e reparem nessas figuras coloridas, tá? Então, representam as fitas, né? Então, reparem que fitas de produção, que são as fitas azulzinhas, a gente tem as 4 pontas. Por outro lado, repare que as fitas laranja de teste,
A gente não tem nas 4 pontas, né? Assim como as fitas de teste, que está aqui a verdinha, a gente não tem nas 4 pontas, né? Então, toda essa distribuição, de que forma distribuir, de que forma identificar e apontar para onde eu vou jogar a minha fita, onde eu preciso que a minha fita esteja, tudo isso a gente faz utilizando a SMS e utilizando setups que fazemos dentro de cada hidra ou dentro do grid, tá bom? O que a gente tem, os setups, as ferramentas que nós temos dentro do hidra ou dentro do grid, ou dentro do conjunto, para fazer esse gerenciamento, é uma extensão do SMS. Tá bom? A gente já vai ver isso mais adiante, mas o SMS, lá atrás, quando surgiu o primeiro robô, lá no final dos anos 90, o SMS ele foi alterado para não só gerenciar gravação em disco, mas também gerenciar a gravação em fita, ou em robô, na época. Não tinha fita virtual, em robô, em library, em fitoteca automática. Com isso, o SMS ele passou a conversar diretamente com cada uma dessas caixas pretas que tem aqui, ou com o grid. Hoje em dia, com o grid. Tá bom? Como é essa conversa, como que o SMS fala com a EX, né? Está falando de SMS nos EOS. Então, como que o SMS nos EOS conversa com a EX, e de que forma isso é feito, né? Como que o SMS passa valores para o EX, a gente vai ver. Bom, então, dentro do hidra, ou dentro do grid, a gente utiliza uma extensão do SMS para poder passar valores, passar atributos de funcionamento do grid e do hidra. Ou do hidra. Tá bom? A gente vai ver isso. Por hora aqui, gente, é só assim. Dentro do conjunto, a gente consegue administrar para que a gente utilize as pontas para atender as necessidades, ou utilize as pontas da melhor forma possível. Tá bem? Um cenário que é muito comum hoje, eu vou aproveitar essa figura aqui para falar, um cenário que é muito comum hoje. Reparem que na esquerda, os hidras são do tipo D, TS7770D. E embaixo também, TS7770D. D é de disk only, ou seja, esses hidras, eles não conectam, eles não descarregam no robô, na fitoteca automática, né? No TS4500. Muito menos numa cloud. Aqui à sua esquerda. Tá bem? Lá na direita é o site, provavelmente site de DR. Vamos imaginar que lá na direita seja o site de DR. Tá bem? Aí reparem que lá sim, o hidra que recebe a replicação que vem lá da ponta da esquerda, ele descarrega o conteúdo num TS4500, no robô. Ou descarrega também na cloud, como está lá embaixo. Esse cenário aqui, gente, é o mais comum hoje em dia. Tá? O mais comum nos grandes clientes. Tá bem? E é a tendência, tá? Uma máquina enxuta na produção, recebendo o conteúdo sempre em disco e acessando sempre a partir de disco, do cache, né? E essa máquina manda para o DR, e lá no DR, então, vai guardar em fita, vai para a cloud, etc., faz a replicação para DR, e lá no DR, então, manda para DR, né? E lá no DR, então, é descarregado da forma como a gente definir que vai ser descarregado. Tá bom? Esse é o cenário mais comum hoje em dia. Tá? Eu acredito que a tendência aqui, gente, seja a produção descarregando direto em cloud. Acredito que essa seja a tendência, porque evita o cloud trazer de volta, ou a partir do cloud, trazer de volta para um TS7700 lá no site remoto, no site DR, e só a partir daí o TS7700 no site DR devolve lá para o site principal. Então, se o site principal mandar direto para a cloud, evita o intermediário o intermediário hidra no site remoto.
Oi, Enete. Pois não. Beleza. Olha só, a gente tem algumas perguntas aqui que chegaram. Talvez acho que a gente dá, eu vejo, né, sabendo para onde você está indo com a apresentação, talvez a gente consiga endereçar algumas dessas perguntas. Bora lá. E aí, depois disso, eu queria fazer uma sugestão para o resto do conteúdo. Mas antes, vamos falar um pouquinho dessas perguntas aqui. Tem uma que, assim, atualmente temos duas soluções hidras em grid, com sincronização entre eles. Porém, o uso de cache não é o mesmo. É normal esse comportamento? Sim, e vai bem ao encontro disso que eu estou comentando sobre o gerenciamento de carga e distribuição, tá? Então, veja, você tem um grid, e esse grid, ele concentra a virtualização de drivers que a gente tem nos dois hidras. Provável, no seu caso, está concentrando, tá? Então, os drivers que são emulados por um hidra e pelo segundo hidra, ambos estão dentro do conjunto grid. Então, o ZOS, ele manda para esse conjunto, manda para o grid. Você tem, de novo, tem desse conjunto drivers de um hidra e do outro, ok? Muito bem. De que forma a gente vai balancear isso? Existem meios, existem valores, parâmetros que a gente pode definir para poder manter uma utilização maior de um lado ou maior do outro lado, ou até mesmo manter uma utilização igual nos dois hidras. Tá bem? É preciso ajustar valores, fazer um TANE para que a gente chegue na utilização homogênea. Ou balanceada, né? Tá bom? Olá. Legal. Vamos para a próxima aqui. A próxima pergunta é o seguinte: o que tem sido mais utilizado em clientes grandes? Um grid somente disk only ou grids tape attached? Como que é a evolução da nuvem e discos rápidos e o que a IBM tem recomendado com relação a isso? Então, essa figura que está aí agora, olha só. Como eu disse, né? Como que estamos hoje? Hoje, o que a gente tem visto são soluções que colocam no site principal, site de produção. Vamos falar de cliente que tem dois sites, tá, gente? Um grid distribuído, um conjunto com seus componentes distribuído entre dois sites. São Paulo e Campinas, novamente, no exemplo, como eu coloquei agora há pouco. Então, assim, nesse cenário, o que a gente tem visto são duas máquinas, um cenário semelhante a esse que está aqui na figura. Duas máquinas no site principal, aqui à esquerda. Essas duas máquinas não descarregam cache em lugar nenhum, elas replicam conteúdo para as máquinas que estão no site remoto, e essas máquinas no site remoto, sim, que são máquinas menores do que as máquinas que ficam no site principal. Essas máquinas, estou falando de máquina VTS, Hydra, tá? TS7700 ou TS7770. Então, no site remoto, uma TS7770 menor que a de produção, e essa sim, repassando ou descarregando o seu conteúdo para um robô ou para uma cloud. Tá bem? Clientes descarregando em cloud, como está nessa figura aqui, a gente tem já evolução com isso, ou isso de forma disseminada por aqui? Não temos. É como o nosso colega que falou de HSM agora há pouco também comentou, né? Esse tipo de solução, esse tipo de periférico, cloud para descarregar ou para migrar um dado, ainda não está, digamos assim, disseminado por aqui, tá bem? Mas esse cenário que a gente está vendo aqui na figura é exatamente o cenário que talvez você imaginou na sua pergunta. Bacana. Tem outras duas perguntas aqui que o Buturi já respondeu. Uhum. Tá? Então, acho que eu vou deixar aqui só os comentários deles. Uhum. E o seguinte, Anete, aí agora eu queria ver com você, né, fazer uma sugestão. A gente já está aqui... A gente já está aqui no topo da hora, como dizem os americanos, e eu queria ver com você, como a gente tem ainda um pouco de conteúdo para passar, o que você acha da gente possivelmente fazer essa parte, né, de terminar nessa segunda metade, a gente fazer numa outra sessão. A gente encontrar um slot dentro do Academy aqui
para a gente fazer e continuar esse bate-papo. E assim a gente não extrapola a agenda de ninguém. O que você acha? Não, para mim tá ótimo. A gente tem quanto tempo ainda? A gente já passou o tempo, né? A gente já está, né, realmente já finalizou o planejado, o combinado. Se a gente está falando de algo de 10 minutos, talvez a gente pode pensar, depende aqui do pessoal, né? Depende mais deles do que de nós, eu diria até. Tá bem. Mas eu acho que talvez a gente fazer essa segunda metade em um outro momento vai deixar a gente mais confortável, né? Abrir espaço para pergunta, vai ser uma interação melhor. Perfeito, bem, tudo bem. Eu não queria correr, porque correr a gente talvez não vai ficar legal, tá? Mas aqui, essa figura, eu diria que as informações sobre o que temos hoje, como está esse cenário hoje, a gente basicamente concluiu, tá bem? Eu falaria agora sobre SMS Tape, e depois eu falaria sobre o OAM, o papel do OAM nesse cenário, tá bem? Eu acho que é importante o papel do OAM nesse cenário, aliás, é muito importante, né? Ou talvez a gente voltar para falar sobre o OAM com calma e não, talvez, de uma forma aqui um pouco corrida, a gente pode voltar para falar sobre o OAM e sobre também o SMS Tape com mais calma. Tá legal. Vamos fazer o seguinte, vamos conversar agora à tarde e a gente vê o que a gente faz para dar continuidade nesse tema que você está puxando aqui, que você já está planejado, tá? E aí eu comunico o pessoal até amanhã para eles se planejarem, né, dentro da nossa agenda. Tudo ainda dentro desse mesmo Academy. Lembrando que tem um slot meio vago, então a gente acho que consegue fazer algumas remanejações. Tá bem, tá ótimo, tá ótimo. Vamos seguir então por mais 10 minutinhos. Você quer abrir para perguntas agora e a gente para por aqui, ou vamos seguir por mais 10 minutinhos com alguma coisa agora específica em SMS Tape? Eu acho que é melhor encerrar agora, tá? Acho que a gente encerrar agora, porque isso, né, a gente devolve o tempo para o pessoal e a gente começa o assunto do começo, entre aspas, né? Começa falando de SMS Tape realmente com uma continuidade de agora. Perfeito. Perfeito. Para mim, tudo bem. Legal. Então, assim, vamos subir aqui na telinha de novo. Deixa eu agradecer ao Enet e ao Buturi por ter trazido esse conteúdo. Eu achei bem legal, tá, a introdução que você colocou, porque também, né, desde a parte do hardware, a história, pensando aí numa pessoa que está começando, que está buscando informação, vai ser um material muito rico para essa pessoa, principalmente. E foi legal também, eu estava acompanhando o chat aqui, eu acho que lembrou, né, puxou na memória da galera que está aqui com a gente, vários momentos, diferentes tempos na carreira, diferentes vivências, então foi bastante legal nesse sentido também, deu para ver que a galera relembrou e tudo mais, né? E então, assim, muito obrigado, tá? Muito obrigado pela apresentação, tá? Foi ótima. Buturi, muito obrigado aí também pela ajuda. Eu vou disponibilizar para vocês, deixa eu colocar aqui também a pesquisa, tá? Enquanto a gente faz essa parte final aqui, vou deixar aqui a pesquisa para vocês darem um feedback sobre essa parte. E, como prometido, tá? Eu já tenho aqui os meus 3 ganhadores do dia, tá? Que vão levar para casa o nosso gift bag, beleza? Então, as pessoas que foram selecionadas, aliás, deixa eu colocar o link primeiro, porque senão vocês saem e aí não votam. Esse link aqui. Peguei várias sugestões de vocês ontem, hoje, vários de vocês entraram em contato comigo por e-mail, então agradeço também a participação de todos vocês. O link para vocês votarem não, né? O link para dar o feedback para o Enet aqui, para o Buturi, está aqui agora. Foi? Foi? Tá lá. Beleza, o link tá aí. Não deixem de votar, é importante, tá? Pessoal,
usa isso para avaliar e, né, e sempre melhorar ao longo do tempo. Então, de novo, né, presentinho vai para... Estou aqui com a minha listinha, onde eu vou dando os pontos para o pessoal. Primeiro, Otávio Salviano. Acho que você está aí. Manda um oi aí no chat se você está aí. Acho que o Otávio é um dos que está, né, sempre acompanhando o trabalho da Iniciativa Z. Então, não só pelo momento que ele está aqui, né, as inserções e tudo mais, acho super legal dar isso para ele, porque eu sempre vejo o nome dele, está sempre participando. Então, Tavião, valeu, cara. Próxima pessoa que vai levar para casa é o Sidney Covre. Espero que eu tenha falado certo. O Sidney está aí? O Sidney participou bastante, tirou várias dúvidas, gerou discussão sobre isso. Então, essa é uma das coisas que eu tenho olhado aqui para dar esse presentinho, né? E, por último, acho que tem um cara mais novo entre a gente. Eu vou dar esse presentinho para o Matheus, tá? Matheus Soares, que eu acho que foi um dia cheio para ele. Ele aprendeu várias coisas, interagiu com algumas pessoas mais experientes, está aqui com a gente desde ontem. Então, são essas as 3 pessoas que vão levar o nosso gift bag. Eu vou entrar em contato com vocês diretamente por e-mail, aí a gente acerta como que a gente vai entregar e tudo mais. Beleza? Então vamos encerrar, pessoal. Queria agradecer mais uma vez a participação de vocês. Hoje a gente está um pouquinho mais próximo do horário certo do evento. Amanhã a gente vai tentar dar mais esse passo para ficar bonitinho dentro da agenda, mas, né, sempre acontece uma coisa ou outra. Mas de maneira nenhuma isso diminuiu o nosso evento. A presença de vocês aqui já diz tudo que a gente precisa. Mais uma vez, Enete, cara, muito obrigado, tá? Muito bacana o conteúdo que você trouxe. Buturi, ótimo ter você aqui com a gente. Obrigado pelas suas inserções. E a gente vai se falar hoje à tarde para ver como que a gente dá continuidade no assunto. Legal? Com isso, eu encerro o 2º dia de DFSMS e eu vejo vocês amanhã. Beleza, galera? Valeu, Anete. Valeu, Buturi. Valeu, pessoal. Tchau. Fiquem bem, fiquem salvos, fiquem em paz.